Boa noite, seguidores do J Notícias e do Jornal Extra Guarapuava. Estamos hoje fazendo a sexta entrevista com os candidatos a prefeito. Já tivemos os primeiros candidatos e hoje nós estamos recebendo o Jabur do Motocross, que vai apresentar aí as propostas do seu governo. O objetivo, então, é nós conhecermos as propostas dos candidatos a prefeito de Guarapuava. As entrevistas durarão 15 minutos, lógico, descontando o tempo aí das perguntas. Nós tivemos a reunião que definiu a ordem das entrevistas. Apenas a candidata Luzia não mandou representante, então ela, infelizmente, está fora das entrevistas. Boa noite, Jabur. Boa noite, Jacir Queiroz. Boa noite a todos os meus amigos do Extra Guarapuava e do blog do Jacir Queiroz. Então nós temos várias perguntas que foram feitas pela redação do jornal Extra Guarapuava e do J Notícias. Isso. E também encaminhados pelos representantes da nossa comunidade. Então nós temos aqui duas perguntas do Bispo Diocesano de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva. Primeira pergunta: quais são os projetos para adolescentes e jovens na questão dos estudos e profissionalização? Nós queremos criar um barracão exclusivo para ensinar uma profissão para esses jovens. Nos governos anteriores de Guarapuava, até que existia já alguma coisa semelhante, existia na época do Fernando Carli, um barracão aonde os jovens aprendiam a profissão, aprendiam mecânica, funilaria. Eu quero retomar essas boas ideias e fazer com que o jovem aprenda uma profissão, prepará-lo para o mercado de trabalho. Assim. Outra pergunta do Bispo Diocesano: percebemos que Guarapuava, embora tenha muitas oportunidades de trabalho, ainda deixa a desejar na questão de indústrias, como novas frentes de trabalho para a população, o que beneficiaria o crescimento populacional e também em outras dimensões do próprio município. O que se tem como projeto nesse sentido? Eu sempre falo na minha propaganda que eu quero criar o maior parque industrial de Guarapuava, da história de Guarapuava, com benefícios fiscais para atrair indústria. Como que se faz? É um projeto que tem que partir do Executivo, aprovado no Legislativo, com o aval do Judiciário, porque há renúncia de receita, ou seja, o município vai desapropriar uma área grande, a indústria que se instalar em Guarapuava e por 5 anos ela garantir 200 empregos, ela vai ganhar o terreno, água e luz de graça, isenção de imposto de ISS, Imposto sobre Serviços, por 5 anos. Ou seja, o município deixou de arrecadar no período de 5 anos, mas em compensação gerou novos empregos. Não há outro jeito de atrair indústria para Guarapuava. Foi assim que o norte do Paraná se desenvolveu, foi assim que o sudoeste conseguiu atrair novas indústrias. Eu quero criar o maior parque industrial da história de Guarapuava. As empresas locais também que queiram se expandir, aquela que consegue gerar 20 novos empregos, 50 novos empregos, terão alguns benefícios menores, mas terão. Nós queremos também expandir a indústria local. Temos pergunta do pastor Vanderlei de Mello, ele é presidente do Conselho de Pastores de Guarapuava. Então eu vou fazer, as duas perguntas são consoantes, eu vou fazer as duas, você responde ela junto. Você sabia que existe um departamento que atende às demandas eclesiásticas da nossa cidade e que precisamos de uma secretaria para tal finalidade? Se você sabe, o que pensa em fazer para melhor e ampliar esse projeto? Outra pergunta: você sabia que toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, os pastores vão à prefeitura, no gabinete do prefeito, orar pela cidade e pelos seus líderes? Se você sabe, o que pensa a respeito disso? Primeiramente, eu sempre bati na mesma tecla. A nossa população precisa não só de habitação, de trabalho, de saneamento, mas parte da população precisa muito da presença de Deus. O meu governo, todas as portas estarão abertas
para todas as religiões, principalmente para os cristãos, para aqueles que queiram pregar a palavra de Deus. Eu quero estar junto com os pastores, com os padres, nas vilas, levando a palavra de Deus juntamente. O município vai abrir as portas cada vez mais para todos aqueles que fazem o trabalho, porque aquele trabalho que o governo deveria fazer de amparo, muitas vezes é a igreja que faz. Então o Conselho de Pastor, a Igreja Católica, nossos irmãos evangélicos, as portas estarão abertas e eu estarei junto, para nós juntos salvarmos o maior número de almas para Deus. O meu governo será um governo direcionado ao Deus de Israel. Muito bem. Todo ano temos a Marcha para Jesus na cidade. O que vocês pensam sobre isso e como pensam em ajudar para melhorar ou ampliar esse projeto? A Marcha para Jesus é uma manifestação do bem. Não tenha dúvida, nunca mais vocês vão ser humilhados quando precisa de um caminhão, quando precisa de uma tenda. O município vai colocar a estrutura para que a Marcha para Jesus seja cada vez mais ampliada. Não só isso, eu quero o prefeito ir atrás de recursos através das empresas de Guarapuava para que todas as marchas venham um cantor gospel de renome e também os nossos cantores locais. Eu quero incentivar a cultura e através disso a cultura gospel no município de Guarapuava. Conte comigo, o Jabur é um homem temente a Deus e Deus é a base da minha campanha. Pergunta do presidente Assir Ribeiro de Queiroz, da UGAM, União Guarapavana das Associações de Moradores. Candidato, você tem no seu plano de governo a criação de uma Secretaria de Assuntos Comunitários, pois assim ouvirão as reivindicações dos moradores, tanto dos bairros como dos distritos. Jacir, não só isso, como eu quero ampliar o apoio para as associações. Vou te dar um exemplo. Durante a pandemia, as famílias que estavam cadastradas no CRAS receberam alguma ajuda. Porém, aquelas famílias mais pobres, que moram em barraco, que não tem cadastro nenhum no CRAS, que não sabe nem aonde é o CRAS, não receberam nada. Eu quero, através das associações de moradores, ter um amparo para essas famílias. Eu quero dar condições das associações de moradores ter uma atuação melhor nos bairros. Eu vou te dar um exemplo. A Associação de Moradores lá do fundo do 2000, era uma das mais atuantes na época que a população passava fome ali, certo? Então, eu quero essas associações coladas na prefeitura, através da assistência social, através do prefeito, uma ligação direta com essas famílias que mais precisam. Qual a sua proposta na área de habitação? Eu quero criar o maior projeto habitacional de baixa renda da história de Guarapava. Se tiver que vender um patrimônio do município para desapropriar uma área grande e em sistema de mutirão construir o maior número de residências. Eu nunca mais quero ver família morando em cima de banhado, pessoas sendo humilhadas na hora de conseguir um número predial para pôr energia ou água em um barraco. Eu quero dar condições de vida, porque a partir do momento que nós tivermos um projeto habitacional regulamentado e condições, nós não teremos mais pessoas doentes, enchendo os postos de saúde, porque viver em cima de barraco, em cima de banhado, sem água, energia, sem saneamento, é uma atração de doença. Eu sei como fazer e nós vamos fazer junto. Nós da Igreja Católica, nós os evangélicos, pastores, a sociedade civil organizada, a população unida. O município vai abrir as portas para o diálogo e nós vamos fazer aquilo que eles não fizeram. Nós vamos fazer. Muito bem. Qual a sua proposta na área de educação? Veja bem, vamos falar sobre cultura. A área cultural em Guarapuava, eu nem falei ainda com ele, nem convidei. Mas eu quero convidar o Celso Costa, você conhece, cantor, para ser diretor cultural de Guarapuava, para desenvolver
para nós projetarmos a nossa cultura gauchesca, a nossa cultura sertaneja na região, nossa cultura gospel. Eu quero desenvolver, quero dar apoio para o artista local, certo? Na área da educação, eu quero colocar um professor de secretário de educação. Eu não vou escolher a Léo, eu vou chamar todos os professores, os diretores da escola, a imprensa. Vamos juntos escolher aquele que for o melhor para a população. Eu quero trazer de volta os nossos, a educação básica, a educação infantil básica vai receber o uniforme de primeira qualidade, o material escolar básico. Eu não quero ver nunca mais uma criança de chinelinho de dedo com um calçãozinho rasgado. Eu vou dar uniforme, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, porque investir na criança agora é evitar de prender o adulto amanhã. Eu acredito na educação básica de Guarapuava. Com o fim do auxílio emergencial do governo federal, que você defende tanto, né, Sim. o Bolsonaro, Sim. muitas famílias estarão desamparadas. Naturalmente. Qual a sua proposta na área social? Primeiramente, vamos gerar emprego. Essas empresas que fecharam devido à pandemia, eu quero dar o maior apoio para que eles consigam reabrir o seu comércio. Como? Vamos liberar o alvará provisório de 6 a 1 ano, gratuito. Vamos cortar taxa. Vamos desburocratizar a prefeitura para que essas empresas consigam voltar ao mercado de trabalho e gerar novos empregos. Essas famílias, ao término do auxílio, o que eu vou fazer? Vamos criar uma frente de trabalho com o apoio até que essas empresas consigam se restabelecer. Um exemplo. O reciclador, ele pega o que sobra porque passa um caminhão catar o material. Não, quem tem que catar é o pequeno reciclador que tem que pegar o material. E essas famílias de recicladores, essas famílias que estarão mais desamparadas, o município vai apoiar através da assistência social. Nós vamos, não só com o pessoal da assistência social, como eu vou pedir ajuda para o Exército, para a Polícia Militar, uma equipe de confiança para ajudar, chegar ali com cesta básica. Não vamos deixar ninguém passar fome. Se tiver que vender um patrimônio do município, nós vamos amparar aqueles que mais precisam. Na sua gestão, caso seja eleito, haverá uma reforma administrativa? E qual será o perfil do seu secretário? Político, administrativo ou técnico? 80% nós queremos colocar cargos técnicos, ouvindo a população, não escolhido ao léu. 20% tem que ser político. E não adianta um candidato a prefeito falar que vai pôr só cargo técnico, ele já está mentindo para a população, certo? A política é a base da sociedade, ninguém vive sem a política, certo? O mundo é governado por políticos, 20% políticos, mas eu não quero fazer negociata dentro da prefeitura. Quem me conhece na Câmara de Vereadores sabe que eu não sou homem de negociata. Eu quero fazer aquilo que é certo. Se tem um homem que respeita a lei, eu tenho medo de juiz, de promotor, de delegado, porque a lei não se corrompe. Eu quero andar junto com a lei. Quero abrir as portas da Prefeitura de Guarapuava para o Judiciário, para o GAECO, para a Polícia, para andarmos juntos e fazermos aquilo que é certo. Pela primeira vez nós teremos um governo popular, um governo que vai respeitar as nossas autoridades. A secretaria vai ser aumentada ou diminuída? Diminuída. Nós queremos, algumas secretarias nós queremos transformar em departamentos e vamos cortar gasto. É hora de cortar os gastos supérfluos. E vou te dar um exemplo. A Secretaria de Esporte era tocada com 1 milhão e tinha esporte em tudo que é lugar. De um dia para o outro, esse orçamento passou para 4,5 milhões e acabou o esporte em Guarapuava. E esse dinheiro foi para onde? Então, tem como sim nós cortarmos esses orçamentos e direcionar para quem mais precisa, que é saúde, habitação e cuidar dessas famílias que vão ficar desamparadas. Agora é a hora
de vir com o candidato que está aliado com o presidente, que é o Jabur. Eu sou candidato do Bolsonaro, eu sou amigo do governador, eu sei o que precisa. Eu vou unir esta cidade. Essa cidade está desunida, está perdida e está na mão dos coronéis. E é preciso voltar para a mão do povo. E qual a sua proposta para o funcionalismo público municipal? Quero dar condições do funcionalismo desenvolver melhor o seu trabalho. Nunca mais você vai ver funcionário da SURB, da Secretaria de Obras, empilhado dentro de um Fusca, de uma Kombi velho, com ferramenta inadequada. Às pressas, enquanto tem 3, 4 trabalhando, tem 4, 5 chefinhos. Isso vai acabar. Até o prefeito vai pegar no cabo da enxada. Nós vamos mudar o perfil de trabalho dessa cidade. Vamos mostrar que é possível todos unidos trabalharmos e resolvermos o problema, principalmente da periferia. Nós vamos começar de fora para dentro de Guarapuava. Então, uma pergunta aqui que vem do interior. Então, Guarapuava tem 5.000 quilômetros de estradas rurais. 3 mil, me passaram 5 mil. Passaram errado. Você pretende ampliar o volume de manutenção através do consórcio que tem hoje do Vale do Jordão, que é um convênio de Guarapuava e Pinhão? Vejam só, eu quero começar o maior trabalho de calçamento com pedras irregulares e algumas partes com pavimentação no interior. É inadmissível que em pleno século XXI ainda continua mandando máquina para manutenção, dali 60 dias choveu, tem que mandar de volta. As principais localidades que ligam Barreiros, Banhado, aquela estrada que liga o Jordão a Entre Rios por dentro ali, nós queremos fazer ou pavimentação ou calçamento com pedras irregulares. Ninguém em um prazo de 4 anos vai conseguir resolver isso tudo de uma vez. Mas aquela estrada que liga, principalmente ali o Nocapil adentro, as Marrecas, onde tem um grande volume, fluxo de veículos, onde é o escoamento da safra de Guarapuava, sim, nós vamos fazer com pedra irregular. Guarapuava tem pedreira própria, Guarapuava é rica nessa matéria-prima, e eu sei como fazer. Nós vamos ter a matéria-prima, vamos licitar apenas a mão de obra. Agora vai ser uma pergunta na área de saúde, da presidenta da SIG, Elaine Scartesini Meirelles. Ela primeiro faz uma introdução. A pandemia deixou visível a precariedade do sistema público de saúde em diversos municípios do Brasil. Em Guarapuava não foi diferente. Só percebemos efetivamente a falta de estrutura nos hospitais para o atendimento emergencial quando a pandemia bateu em nossa porta. Durante este período tivemos a abertura do Hospital Regional, que hoje atende apenas os pacientes de Covid, mas atende uma população de 500 mil habitantes, Guarapuava e mais os municípios da Regional e hoje até da Central e do Paraná. Também tivemos o início do Hospital do Câncer, lá na Cidade dos Lagos, mas atende especificamente essa doença. Por isso questionamos o que será feito de forma concreta e imediata para melhorar a saúde pública de Guarapuava. O que será feito com relação aos hospitais Santa Teresa e São Vicente? E quanto à estrutura do centro de especialidade, que não está sendo usado, qual a medida imediata será tomada em 2021, caso você seja eleito? Veja bem, durante a pandemia veio muito recurso para Guarapuava, que até hoje nem os vereadores conseguem saber no que foi aplicado, certo? Primeiro, que nós vamos ter uma fiscalização maior na área da saúde. O prefeito vai colocar pessoas de extrema confiança em cada posto de saúde, acompanhando quantas pessoas o médico atende. Nós vamos dar condições dos funcionários, que são bons funcionários, do médico atender melhor. As reformas milionárias que o prefeito fez nos postos de saúde não resolveu. Tem muitas vezes o próprio médico usando o mesmo banheiro que o povo geral está sendo usado. Isso é um erro. O médico precisa de condições melhores para atender, mas precisa de fiscalização. Tem muitas denúncias que vieram e que as pessoas não tinham coragem de ir como testemunha na área da saúde. Denúncias de verbas
e diversas coisas. Nós vamos fiscalizar. Quanto aos hospitais, nós queremos andar junto com o governo do estado, vamos dar o apoio, sempre o apoio para o Hospital São Vicente, para o Santa Teresa. O Hospital Santa Teresa precisa, sim, de um apoio maior do município, e o município alavancar esse apoio através do governo do estado, para que venha melhorar cada vez mais a estrutura. Isso aí é normal, nós vamos acompanhar, vamos dar o apoio e vamos alavancar junto com a sociedade algumas promoções para que tenha um caixa extra, para que nunca falte nada nesses dois hospitais. Você fala o centro de especialidade. Isso é coisa da atual administração. Eles prometeram. A atual administração prometeu em campanha que o centro de especialidade estaria funcionando. Para o São Vicente vem uma balaiada de dinheiro, entendeu? Eu só acho que a maneira que o São Vicente, que é um hospital de caridade, atende, é que está errada. A pessoa, se ela não tiver um conhecimento ali, ela morre na porta do hospital. É preciso mudar, Precisa de uma conexão maior da UPA com o hospital, que uma pessoa, em caso de emergência, seja transferida direto para o hospital. É muita reclamação do São Vicente, hospital que recebe muito dinheiro, muito recurso e que é comandada pela família Silvestre. Você sabe que é, eles mandam dentro do hospital. Não vou dizer que não fizeram coisa boa, fizeram. Família Silvestre sempre conseguiu recurso para ajudar o hospital, mas o que eu digo? Parte da população é beneficiada com esse hospital. Muitos reclamam do mau atendimento. Nós queremos unir. Vamos alavancar para que esse povo atenda melhor a saúde de Guarapuava. Eu quero destinar a maior parte dos recursos da Secretaria de Saúde para alavancar, para que não falte remédio. Eu não quero ver nunca mais ninguém de madrugada esperando uma ficha para ser consultado no outro dia. Isso é brincadeira e nós vamos mudar. E eu sei como mudar. Eu vou só deixar mais claro, o centro de especialidade que foi inaugurado em dezembro de 2018 Sim. pela Cida Borghetti. Sim. Ele está parado lá na frente do Guarapuava Sport Clube. Mas você lembra que foi prometido pela atual administração que estaria funcionando. Você lembra da campanha, eles falaram, a deputada falou, o prefeito falou, e daí? Quem tem o poder, quem que é deputado? A nossa deputada, Cristina Silvestre. Quem que é o deputado? Artagão. São tudo junto, junto com o prefeito César. E se com esse poder que eles têm, eles não conseguiram fazer isso funcionar como deveria, culpa deles. Então é hora de mudança. Alguém que tenha coragem, que tenha bom relacionamento e que chegue no governador. É preciso melhorar o funcionamento e fazer isso aqui andar para frente. Muito bem. Que o senhor vai ser, quem for eleito prefeito vai ser o presidente do consórcio, né? Sim. Vai unir todos os municípios para Sim. chegar junto ao governador. Isso aí. Muito bem. O senhor tem 1 minuto para fazer os agradecimentos e se dirigir aos seguidores. Quero primeiramente, Jacir Queiroz, a você, ao Extra Guarapuava, saber que quando eu elegi 2 vezes por vereador, eu ganhei o cargo de primeiro secretário eleito pelos vereadores. Todos diziam, mas é o cargo mais importante que o presidente da Câmara. Será que o Jabur vai dar conta? Todos os vereadores gravaram comigo, o Jabur é considerado o melhor primeiro secretário da história da Câmara de Vereadores. Como vereador, eu nunca vivi de falcatrua dentro da Câmara. Eu sou um homem que paga aluguel. Eu não tenho uma casa própria. Por quê? Porque eu vivo do meu salário. Guarapuava precisa mudar. Você precisa vir comigo, com 33, eu sou o candidato ao Bolsonaro, e nós estaremos alinhados com o governo federal. O meu irmão serviu junto com o presidente da República. Eu sou amigo do governador Ratinho. Eles têm relação com o governador? Tem, mas eu também tenho, e eu sei como fazer. Nós vamos escolher secretários que tenham tempo para o povo. Secretário meu, que no fim de semana deu uma enchente em Guarapuava, ele está no alagado ou está na praia, ele vai para a rua. Quem vive de cargo público tem que ter tempo para o povo. E eu tenho tempo para você. Jabur é 33. Muito obrigado. Então a gente agradece hoje a entrevista com o candidato Jabur do Motocross, do PMN. PMN. E também agradecemos a todos os seguidores do Jornal Extra Guarapuava e também do J Notícias.
Hoje encerramos o ciclo com as entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapuava. Na semana que vem, no início de novembro, nós vamos fazer a entrevista com os candidatos a vice-prefeito de Guarapuava, dos candidatos que estiveram aqui dando entrevista para o Jornal Extra e para o J Notícias. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Jacir. Um abraço.